Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foram com essas palavras que Jesus iniciou o sermão das bem-aventuranças, que não é um sermão apenas de consolações, de promessas, mas também com sérias advertências. É sobre ele que nós vamos falar nesse episódio do nosso programa Ponto de Vista, refletindo a partir das colocações que Allan Kardec fez do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir das colocações de Kardec, como de costume, vamos fazer as nossas reflexões. O que Jesus quis dizer, ao falar para aquelas pessoas que o ouviam, e a grande maioria das pessoas que estavam ali eram de pessoas realmente muito simples, pessoas comuns do povo, pessoas desprovidas de muitas das vantagens que os poderosos, os ricos da época detinham. O que significa pobres de espírito? E o que é esse reino dos céus que Jesus prometeu para eles? Kardec, ao analisar essa colocação de Jesus, ele inicia falando sobre a diversão que a incredulidade tem com essa máxima de Jesus. Ou seja, aquelas pessoas que não acreditam em nada de natureza espiritual tendem a achar que essas colocações de Jesus são muito fantasiosas, são uma espécie de ideia para enganar as pessoas ou, quando muito, para consolar aquelas pessoas que estavam em desvantagem social naquele tempo. E muitas pessoas vão entender que muitas das colocações de Jesus eram, na verdade, ideias de uma pessoa que estava ali tentando, de alguma forma, dar sentido ao sofrimento humano, que, para esses críticos, não há uma razão de ser, a não ser aquela que eles utilizam para explicar que tudo é fruto do acaso, tudo acontece sem nenhum tipo de finalidade na existência humana. Bom, Jesus, quando coloca isso, segundo o pensamento aqui de Kardec, não está se referindo às pessoas ignorantes, às pessoas simplesmente desprovidas de conhecimento, mas às pessoas que fossem realmente humildes. Portanto, no contexto aqui dessa explicação de Kardec, dentro da sua visão, pobres de espírito significam as pessoas humildes. E ao prometer o reino dos céus para elas, ele está dizendo que, para viver essa grande realidade que é o reino dos céus, que não é um domínio como um reino terreno, é algo que diz respeito ao espírito, à sua essência, à sua natureza, e que nós interpretamos como a condição daqueles que vivem já a vida espiritual superior, aqueles que estão vivendo num estado de consciência, de paz, de harmonia, de perfeita harmonia com as leis divinas. Então aqui nós temos que entender que o reino dos céus é, na verdade, um estado de consciência, como se encontra o indivíduo. É uma dimensão da vida? Sim. Há uma realidade em que os indivíduos estão vivendo esse reino dos céus? Sim. Mas tudo é fruto dessa exteriorização dos seus pensamentos, da sua vida interior. Afinal de contas, nós moldamos o mundo ao nosso redor, seja aqui na matéria ou fora dela, plasmando aquilo que nós realizamos, plasmando aquilo que nós criamos dentro de nós. E nós estamos falando aqui não das coisas concretas, materiais do nosso mundo aqui terreno, mas da realidade que nós criamos. Nós exteriorizamos aquilo que nós trazemos dentro de nós. E isso cria a nossa realidade na qual nós nos movimentamos. Então, para um espírito de natureza superior, que já traz dentro de si essas conquistas de valores espirituais, que já alcançou a paz interior e tem uma consciência profunda da sua existência, do significado da sua existência, e vive nessa harmonia com as leis divinas, ele exterioriza a sua realidade muito diferente dessa que nós vivemos, com tantos conflitos, com tantos problemas. É por isso que os mundos superiores são mundos onde não há toda essa coleção de sofrimentos e dores que nós temos.
Jesus, ao prometer aos humildes essa condição espiritual elevada, ele está deixando muito claro que aquele que se sente orgulhoso, aquele que se sente muito acima dos demais, nunca vai vivenciar esse estado, enquanto não abrir mão do seu orgulho. Aqui Kardec ele desenvolve a ideia de que as pessoas que são muito cultas e inteligentes, e nós temos que considerar que, ele não está dizendo de absolutamente todos, mas uma grande maioria de pessoas que se julgam muito cultas, elas têm uma opinião tão elevada sobre si mesmas, elas têm algo assim de se acreditarem tão superiores na sua capacidade de interpretar a realidade, que elas entendem que explicar o mundo a partir de uma perspectiva da existência de Deus seria uma fraqueza humana, seria inspirada por ideias que foram muito e são até hoje fortemente divulgadas no mundo, seriam como uma espécie de droga que leva o indivíduo a anestesiar-se do seu sofrimento, da sua dor. Colocam que a religião é o ópio do povo, ou seja, é uma forma do indivíduo acreditar-se feliz com alguma finalidade na sua vida, enquanto na verdade ele só poderia esperar sofrimento. Então essas pessoas que se encontram nessa condição de orgulho tão intensa, eles inevitavelmente acabam negando a existência de Deus, a existência de uma divindade, a existência de uma realidade espiritual ou de algo transcendente. E, segundo o pensamento aqui de Kardec, ele vai considerar que essas pessoas tendem a negar a divindade ou algo que está acima delas, justamente porque isso poderia rebaixá-las. São, portanto, pessoas muito orgulhosas. E quando elas chegam a admitir a existência de uma realidade transcendente, elas vão negar a ação providencial sobre o mundo, que é um dos principais atributos de Deus dentro da concepção espírita e dentro da concepção cristã em todas as suas denominações. Negar a ação providencial de Deus dentro da sua obra, ou seja, Deus agindo e não apenas tendo criado num momento tudo e dado início e não mais interferido, então essas pessoas negam que Deus interfira na sua obra. Isso então ainda é o resultado dessa ideia de que eles seriam capazes então de que com os seus conhecimentos considerarem então que eles são capazes de explicar tudo com base apenas na natureza. Eles tomam como medida da inteligência divina a sua própria inteligência. Eles são levados a acreditar que, por desvendarem certas leis da natureza, bem poucas por sinal, seriam capazes então de estar ali desvendando todos os mecanismos das leis divinas e seriam capazes de alcançar a inteligência universal. Ainda assim, são pessoas então comprometidas fortemente com o seu orgulho, acreditando senhoras ali do conhecimento e capazes de realmente descrever o mundo. Bom, essa é a percepção, essa é a interpretação que Kardec faz. É óbvio que deve existir pessoas que, sendo detentoras de muitos conhecimentos, elas não são tão orgulhosas assim, não serão pessoas assim que vão estar desdenhando e até se imaginando capazes de acreditar que sabem de tudo. Na verdade, grandes sábios chegam àquela conclusão de Sócrates, que já falamos há muitos programas atrás, do só sei que nada sei. Quando você atinge realmente um estágio de sabedoria e de conhecimento, de fato você chega à conclusão que sabe bem pouco de tudo que o mundo nos apresenta, de toda essa realidade que o mundo espiritual nos apresenta. Bom, voltando a essas nossas considerações, por que Kardec parece ter sido tão duro nessas colocações ao dizer, que os homens tão sábios, tão inteligentes, eram tão orgulhosos? Isso a gente vai perceber muito claramente em muitos depoimentos, em muitas colocações que resistiram aí na história da ciência e que demonstram isso. Eu tenho aqui para compartilhar com vocês algo bem interessante que é citado neste livro aqui, que é uma biografia de Charles Darwin, A Vida de um Evolucionista Atormentado.
Darwin é uma figura muito importante na história da ciência, na história da biologia, e ele foi um missionário do progresso humano, porque ele veio desvendar um dos mecanismos maravilhosos da lei divina. Aliás, ele não é o autor único da teoria da seleção natural como a mola que propulsiona, que impulsiona a evolução dos seres vivos. Também, juntamente com ele, nós temos Alfred Russel Wallace, que foi uma figura que chegou às mesmas conclusões com ele. A história de Alfred Russel Wallace e de Darwin é muito interessante. E Darwin é alguém que, estudioso da natureza, era completamente avesso à ideia da existência de Deus. Já Wallace é alguém que acreditava na vida espiritual, reconhecia a existência de uma divindade. Mas não é sobre o Wallace que eu vou falar, e sim de uma outra pessoa aqui, que foi um dos grandes apoiadores, um dos grandes incentivadores de Darwin. E ele colocou de uma forma, né? Aqui nós temos uma colocação que é feita aqui pelo autor do livro, narrando qual era a percepção que essas pessoas, Darwin e esse grande amigo dele, tinha sobre as pessoas que acreditavam em algo espiritual, falando especificamente aqui nas comunicações dos espíritos, porque Darwin também teve contato, ele viveu numa época em que elas eram muito intensas, então ele chegou a essa conclusão, ou melhor dizendo, ele também participou ali daquele movimento que existia. Mas ele foi uma pessoa completamente refratária. Aliás, nesse mesmo livro, cita-se aqui numa parte, em que ele, estando pronto para começar a participar de uma sessão espírita, como chamava na época, em que haveria ali a produção de fenômenos, ele se recusou porque ele achou aquilo muito estranho, muito enfadonho e desistiu de participar. Então isso mostra que ele era uma pessoa que tinha uma visão muito aberta para os conhecimentos das ciências naturais, reconhecendo ali as características da evolução dos seres vivos, mas completamente fechado, descoberta dessas leis espirituais que outros puderam ali conhecer. Bom, eu vou ler para vocês aqui então um trecho que traz essa característica orgulhosa dos homens sábios da época. Huxley, que é o amigo e apoiador de Darwin, já presenciaram um médium na casa de seu irmão George. Embora admitisse que o espiritualismo, que era como eles chamavam na época, esse conjunto de manifestações espíritas, não necessariamente o espiritismo como nós temos com Allan Kardec, né? Mas todas aquelas manifestações que eram típicas naquela época. Então, embora admitisse que o espiritualismo poderia ser vantajoso na diminuição da taxa de suicídio, e abre aspas aqui citando literalmente a fala de Huxley, é melhor viver como um varredor de ruas, fecha aspas, ria, abre aspas, que morrer a ser forçado a tagarelar através de um médium contratado a £1 por sessão. Essa colocação, então, é uma ironia que o Huxley faz a respeito das manifestações espíritas. Isso porque ele era um cético convencido, né? Era alguém que tentava, quando participava de alguma dessas sessões, convencer que as pessoas eram enganadas e que os médiuns eram todos fraudulentos. A título de esclarecimento, quando ele fala aqui, né, médium contratado a £1 por sessão, porque isso era muito comum na época. Ainda não existia uma orientação clara, como nós temos em Allan Kardec, nos dizendo que não podemos cobrar pela mediunidade. Naquele tempo, os médiuns ainda não tinham desenvolvido essa consciência de que eles não poderiam cobrar para produzir esses fenômenos, já que não eram eles que produziam, e sim os espíritos. Bom, de qualquer forma, essa colocação do Huxley e outras que são feitas por essas pessoas da época denotam que elas tinham um grande orgulho, né, e desdenhavam essas questões espirituais. É por isso que Allan Kardec, quando cita, né, essa questão dos intelectuais, ele vai deixar muito claro, né, que era por orgulho mesmo que muitos deles não admitiam. Inclusive, na época também, próximo aí nesse período aí de segunda metade,
quase o final do século XIX, também outras pessoas participavam desses fenômenos, como o escritor inglês Charles Dickens, e ele também não se predispunha a assistir pessoalmente às demonstrações nas sessões mediúnicas. Ele se posicionou contrário à possibilidade de manifestação dos espíritos, mesmo se valendo muitas vezes das imagens dos fantasmas e dos espíritos nas suas produções literárias, mas ele mesmo não tinha participado, nunca tinha presenciado nenhuma dessas demonstrações. Então isso mostra que é muito provável que as pessoas daquele tempo realmente, por uma ideia de orgulho, por uma ideia de achar que esse tipo de fenômeno não era digno delas, ou elas não precisavam passar por essas demonstrações, viam tudo com orgulho. Assim como é hoje, né? Muitas pessoas que são muito esclarecidas, que têm uma projeção intelectual muito grande, elas consideram que tudo isso não passa de fantasia da parte dos espíritas. É por isso que Kardec então põe dessa forma tão insistente, porque muito provavelmente é o orgulho que leva as pessoas a terem essa atitude de rejeição a priori, sem examinar realmente aprofundadamente. E quando vão estudar o fenômeno, normalmente é apenas para alegar aquilo que elas já conceberam previamente, que tudo é uma fraude. Então tudo isso parte, evidentemente, do quê? De pessoas orgulhosas que não querem dar o braço a torcer nos seus pontos de vista, porque elas teriam que reconstruir todas as suas interpretações sobre a vida, teria que se rever tudo novamente. Esse estudo nessa época é muito interessante porque todos esses exemplos que a gente lê nas colocações de Allan Kardec, a gente consegue fazer uma relação com esses fatos, com esses registros históricos que ficaram nessa literatura que descreve como as pessoas eram nessa época. Mas então aqui, voltando então ao nosso texto aqui base, que é no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 e 2, Kardec está falando tudo isso então sobre as pessoas orgulhosas não serem capazes de admitir Deus, justamente para mostrar que para a gente ter a compreensão dessa vida maior e poder participar dela, que é esse estado de consciência que é o reino dos céus, o indivíduo tem que ser necessariamente humilde, tem que ser necessariamente capaz de reconhecer que ele não é detentor de todos os conhecimentos e que algo escapa da sua capacidade de entendimento. Quer dizer que nós temos que sempre admitir que vai haver um mistério? Não. Nós temos que estar dispostos a conhecê-los sem preconceitos, sem ideias preconcebidas. Ele ainda desenvolve a sua ideia dizendo, que o orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se, porque já que acreditam que interpretam tudo e são capazes de entender tudo, se algo escapa do seu entendimento, logo é mais fácil negar do que reconhecer. Ele ainda diz: eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. É bem essa colocação do que eu li aqui de Huxley, que o autor aqui da biografia de Darwin coloca, que ele faz essa ironia, sobre ser melhor ser um varredor de rua do que, estando desencarnado, ser evocado numa sessão. Então, esse é um exemplo bem claro disso que Kardec colocou aqui. E Kardec, então, vai enfatizar isso, que Jesus ele ensinou que ninguém será admitido nesse reino dos céus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, para que nós possamos alcançar esse estágio maior de entendimento da vida, alcançarmos essa condição de sentir a vida de uma forma mais profunda, encontrando sentido em tudo que existe, é necessário ter humildade. Se nós ficarmos somente apoiados nas nossas compreensões, nas nossas interpretações sobre a vida, os nossos sistemas pessoais fechados, nós não estamos aptos a atingir esse estágio então superior da consciência, que é o reino dos céus. Então ele coloca dessa forma,
que Jesus, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, ele ensina que ninguém será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O que seria essa simplicidade de coração? É a gente abrir mão de tantas exigências em nosso favor, é a gente não impor tantas condições sobre o outro para que ele nos entenda e da nossa parte não haver nenhum movimento, nenhuma tentativa de entender o outro. Simplicidade de coração, e eu entendo que coração é no sentido do seu significado mais profundo, é a nossa essência, aquilo que efetivamente nós somos. Sermos simples de coração, humildes de espírito, é realmente nós não vermos para nós absolutamente nenhum privilégio que a gente não confira às outras pessoas. É a gente não esperar que o outro venha até nós para nos convencer, para nos agradar, que ele tem que estar submetido a nós. Simples de coração, humilde de espírito é você estar realmente capaz de entender o outro como com direitos iguais aos seus. Nem mais, nem menos, simplesmente uma boa disposição de compreender, de entender, de aceitar, que não significa estar submetido ao outro, à sua vontade, a tudo o que ele quer, mas simplesmente a gente não ter nenhum tipo de indisposição que nos distancie do outro. Isso é uma conquista muito grande do Espírito, por isso que o Reino dos Céus é uma realização a longuíssimo prazo, em que nós vamos percebendo, essa grande irmandade que deve existir entre todos os seres, esse reconhecimento de que ninguém é especial, todos são especiais. E Kardec ainda prossegue dizendo assim, olha, o ignorante que possui essas qualidades, ou seja, essa simplicidade de coração, humildade de espírito, será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo que em Deus. Porque normalmente as pessoas muito simples, elas tendem a reconhecer a divindade, a reconhecer a sua sabedoria e se submeter a ela, sem revoltas, sem sentimentos conturbados que vão impedir a sua mente, a sua inteligência, de se tornar capaz de entender o sentido do que está vivendo, do que está passando. Muitas vezes o espírito de aceitação, ele nos torna muito mais propícios a reconhecer a importância das nossas experiências do que uma mente muito aparelhada intelectualmente, mas que se vê ali presa a muita revolta, a muita indignação, porque não se sente atendida nos reveses da vida, nos problemas que enfrenta. Então é por isso que ele conclui aqui dizendo que a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Ou seja, nós somos muito orgulhosos, nós somos cegos para ver o significado da vida, porque o orgulho nos leva a nos conferir muitos direitos, muitos privilégios, e a vida não funciona assim. Ela nos dá exatamente aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós imaginamos precisar. E aí então nós somos cegos para ver o quanto a nossa realidade ela é resultado dessas leis sábias, amorosas, soberanas, que conferem a cada um aquilo que realmente é necessário em cada momento da sua existência. Dessa forma, então, o orgulho nos afasta de Deus e a humildade nos aproxima dele, justamente porque a humildade tira essa venda que o orgulho coloca na nossa visão, ou seja, na nossa compreensão da vida. E Kardec vai finalizar esse item assim: e isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais, porque esse sim estará apto ao reino dos céus, como Jesus disse. Eu convido então vocês neste instante a nossa prece, a nossa oração em agradecimento a Deus pela bênção da vida,
pelas oportunidades todas que nós temos, Senhor. E pedimos a força para vencermos os nossos desafios. Que possamos todos, Senhor, desenvolver em nós a humildade, a simplicidade de coração. Reconhecendo que sempre há mais a aprendermos e que a nossa condição atual é muito limitada para que possamos entender todas as razões da vida. E por isso, Senhor, é que nos curvamos em espírito, reconhecendo que todas as vossas determinações sobre nós, Senhor, são sempre sábias e excelentes para nos garantir as experiências que necessitamos. E por essa compreensão, em razão dessa compreensão, é que nós agradecemos, Senhor, por tudo que vivemos, por tudo que passamos, pelas experiências que vivenciamos. Que possamos extrair o melhor delas, Senhor, nesse longo e laborioso processo de elevação espiritual, de construção de nós mesmos. E que o Senhor possa, através da ação dos bons espíritos, amparar, socorrer, envolver a todos os que necessitam, a todos os que se encontram confundidos, enganados com as ilusões da vida terrena. Que todos possam ser despertos à realidade maior da qual procedemos e que um dia retornaremos. Que possamos reconhecer em todos os momentos de nossas vidas, Senhor, a vossa providência amorosa e sábia que oferece a nós todos o que mais necessitamos. A nossa gratidão pela bênção da vida e de tudo que nos tem sido oferecido, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e envolver a todos os que nos acompanham, que possam todos os nossos amigos encontrar a paz e a harmonia em suas vidas. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos do programa Ponto de Vista do canal Espiritualidade, foram essas as nossas reflexões para este momento. Eu espero que esses comentários possam contribuir para a nossa edificação espiritual. Continue acompanhando a nossa programação e nós não vamos interromper a nossa programação aqui. Os meses aí de janeiro, o mês final agora de dezembro, janeiro, continuamos às quintas-feiras com o nosso programa. Aproveite para curtir, compartilhar e acompanhar a programação do canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.